Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o nosso canal Papo Reto com Marcelo Santos. Esse espaço aqui é nosso e eu gostaria muito de agradecer a cada um dos inscritos no canal, agradecer a você que compartilha o nosso material nas redes sociais, a você que gostou do conteúdo publicado, que gostou dos vídeos apresentados, que deu lá um like. Para você que é novo no canal, te convido a se inscrever, a compartilhar e curtir nossos vídeos. É muito importante para a divulgação do nosso conteúdo que você colabore conosco, que você faça parte desse processo. A ideia inicial aqui é compartilhar o conhecimento, é dividir o conhecimento com todos vocês, e o feedback é importante. Se você não gostou do material, se você tem uma sugestão, se você tem uma crítica, deixe esse seu registro nos comentários do vídeo. É muito importante para a gente saber como vocês estão recebendo, estão assimilando a nossa proposta. Vamos iniciar mais uma videoaula, dando prosseguimento às atividades de enfermagem no período pré-operatório. Na aula anterior, nós falamos sobre uma série de eventos que a enfermagem tem como missão, como prioridade, como atividade fim, desenvolver no período pré-operatório, e vamos fechar esse momento agora falando das medicações pré-operatórias. Então, o que são as medicações pré-operatórias? Para que servem? Qual é o seu objetivo fim? Vamos desvendar essas informações nesse exato momento. A medicação pré-operatória tem como objetivo fim facilitar a ação dos anestésicos, medicações que serão administradas no período intraoperatório, e tem como objetivo a diminuir a sensibilidade da estrutura corporal que será manipulada pelo profissional médico, diminuir a ansiedade, etc. e mais. Tem também como objetivo reduz as secreções do trato respiratório, isso facilita a troca gasosa, a hematose. Então, um alvéolo pulmonar preenchido com secreção, com muco respiratório, do trato respiratório, vai dificultar ou vai impedir a hematose, a troca gasosa. Então, um dos objetivos fins e muito importantes da medicação pré-operatória é reduzir a concentração, o acúmulo de secreção no trato respiratório. Reduz as alterações da frequência cardíaca. Então, o paciente não vai ficar nem bradicárdico, nem taquicárdico, mantendo um padrão de normalidade para que o evento aconteça de forma normal, sem alterações. Tende também a diminuir a ansiedade do paciente, tem como objetivo aliviar a dor, proteger contra efeitos indesejáveis do anestésico e pode ser administrada por via intramuscular, endovenosa, intranasal ou via oral. Lembrando o seguinte, dando atenção especial na via oral. Você vai administrar a medicação por via oral num espaço de tempo de 30 a 90 minutos antes do procedimento. Mas por que isso, Marcelo? Porque toda medicação administrada por via oral, ela passa pelo sistema digestório e sofre o efeito de primeira passagem, onde suco gástrico, algumas enzimas vão desnaturar o princípio ativo da droga, fazendo com que apenas de 60 a 70% do efeito ativo da droga, da medicação, fique biodisponível, ou seja, esteja presente no plasma sanguíneo. Só de 70 a 60% dessa medicação vai estar biodisponível e vai fazer seu efeito. Diferentemente, se for administrada por via endovenosa, onde 100% da medicação vai estar biodisponível, porque não sofrerá ação enzimática do efeito de primeira passagem. Informação importante. Importante que vocês registrem isso aí. Então, no momento que o paciente ele é admitido na unidade cirúrgica, no centro operatório, no centro cirúrgico, quais são as ações que o enfermeiro, que o técnico de enfermagem precisa implementar para garantir alguns itens de segurança do paciente? Vamos lá. Primeiramente, ele vai verificar a identificação do paciente. Então, o Ministério da Saúde, a OMS, eles preconizam alguns itens que ditam sobre a segurança do paciente. E a identificação do paciente é um dos itens primordiais. Então, você vai conferir o prontuário do paciente e você vai verificar a pulseira de identificação do cliente. Se confere data de internação, número de prontuário, nome completo e idade do paciente. Revisão do prontuário do paciente, você vai buscar ali se alguns exames estão presentes, se há relato do pré-operatório do paciente, dos cuidados implementados pela equipe de enfermagem, pela equipe médica.
Você vai verificar também o impresso de consentimento formal, se está preenchido de maneira correta, se está assinado, e se o preparo do paciente, do preparo pré-operatório, está de acordo. Se o paciente está em dieta zero, se as medicações pré-anestésicas foram administradas, se o paciente foi feito lá a antisepsia do sítio cirúrgico, e tudo que estiver pertinente ao processo operatório tem que estar ali registrado no prontuário do paciente, para que a equipe médica do centro cirúrgico tenha acesso a essas informações e consiga implementar uma assistência segura ao paciente, assim como a enfermagem também vai se basear, vai se nortear por tudo que está escrito, registrado e que compõe o prontuário, de modo a traçar a sua assistência em enfermagem. Então, cuidados de enfermagem na fase intraoperatória. Falaremos nesse exato momento de tudo que a equipe de enfermagem precisa saber e fazer no momento que o paciente está sendo submetido ao evento cirúrgico. Ações de enfermagem. Assegurar a integridade física do cliente. É muito importante você alocar, colocar o paciente de maneira adequada na mesa cirúrgica, você fazer a contenção mecânica, física do paciente mediante a necessidade, o posicionamento adequado, o catéter endovenoso tem que estar bem posicionado, bem fixado. Tudo isso vai garantir a integridade física do cliente. 2. Verificar os materiais, aparelhos ou solicitações especiais. Você precisa fazer uma logística para que no momento da cirurgia você não precise se deslocar do centro cirúrgico a uma outra área. Isso até atentando contra a biossegurança do procedimento, da equipe, para que você venha buscar materiais. Então, de acordo com o mapa cirúrgico, você tem que ter a noção de tudo que vai ser utilizado naquele evento. Então, você vai separar todo o material, preparar a sala de maneira adequada. 3. Prevenir a contaminação e infecção cirúrgica, mantendo a sala em boas condições de limpeza. Então, você vai ter a obrigação de estar identificando qualquer tipo de intercorrência que venham a criar meio de cultura ou vir a ferir os princípios de biossegurança, trazendo risco ao cliente, trazendo risco à técnica asséptica. Então, obrigação, é uma dos itens que compõem a sua atividade enquanto equipe de enfermagem, prevenir contaminação, se assegurando de que há condições adequadas de limpeza no centro operatório. 4. Testar o funcionamento dos aparelhos sob sua responsabilidade, verificando suas perfeitas condições de uso, bem como revisar o material esterilizado e providenciar os materiais específicos em quantidade suficiente para a cirurgia, dispondo-as de forma a facilitar o uso. Então, é você criar uma logística adequada de acordo com o mapa cirúrgico. Você, profissional, vai identificar qual é a cirurgia e dentro do evento, você vai identificar quais são os materiais que serão utilizados e testá-los, deixando sempre em condições de uso imediato, de maneira de quantidade e qualidade do equipamento. Perfeito? Item 5. Checar com o anestesista a necessidade de material para o carrinho de anestesia. Então, o médico anestesista vai sinalizar qual será o anestésico prescrito, qual será utilizado, quantitativo, quais medicações serão utilizadas, e a partir dessas informações nos cabe construir, organizar o material para o carrinho de anestesia. 6. Preparar a infusão endovenosa e a bandeja de antisepsia e dispor os pacotes de aventais, campos, luvas e a caixa de instrumentais em local limpo e acessível para o médico cirurgião. Então, preparar todo esse conteúdo é a nossa função. 7. Identificar o paciente, chamando-o pelo nome, checando sua pulseira de identificação ou conferindo seus dados com quem o transportou. Então, é uma das medidas de segurança do cliente. É você ter certeza que é o paciente certo. Então, muitas vezes, pelo efeito da medicação pré-anestésica, o paciente esteja algo orientado. Então, nesse momento, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que assegurar, certificar junto a quem o transportou até o centro cirúrgico se é o paciente correto, caso ele apresente alguma alteração do nível de consciência. Item 8. Verificar se o prontuário está completo,
se os cuidados pré-operatórios foram realizados, se há anotações sobre problemas alérgicos e condições físicas e emocionais. Estes cuidados são absolutamente necessários para evitar erros ou realização de cirurgias em clientes inadequadamente preparados. Então, você precisa ter certeza de que todo o processo pré-operatório foi realizado de forma satisfatória. E como ser feito isso? Através da análise do prontuário, através dos registros ali presentes. 9. Controlar a pressão arterial pelo monitor ou aparelho de pressão arterial. Então, geralmente, o paciente vai estar com monitorização invasiva ou não invasiva, e essa monitorização vai permitir que toda a equipe multidisciplinar envolvida no processo acompanhe a repercussão hemodinâmica, como hemodinamicamente o paciente se comporta, a manipulação de estruturas, de órgãos ou do efeito do anestésico. Então é importante o paciente ter um controle preciso da pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, entre outros. Item 10. O cliente pode apresentar hipotermia devido à baixa temperatura da sala operatória, administração de líquidos gelados, feridas ou cavidades abertas e diminuição da atividade muscular. Para corrigir essa intercorrência, administrar soluções mornas e trocar os campos molhados por outros secos, já que os tecidos molhados promovem a perda de calor. Então, o controle térmico do indivíduo também é importante, porque uma temperatura corporal muito baixa altera totalmente a atuação metabólica daquele organismo e como ele vai repercutir a ação dos medicamentos. Então, você precisa oferecer condições para que o paciente mantenha um quadro de normothermia, mantenha a temperatura dentro dos padrões de normalidade. Item 11. Prestar alguns cuidados específicos para garantir um transoperatório seguro. Anestésico administrado na dosagem certa para evitar a dor, manter os olhos do cliente ocluídos para evitar úlceras de córnea, atentar para o posicionamento do cliente, de modo a evitar úlceras por pressão e dor no pós-operatório, evitar extravasamento de solução para fora do leito endovenoso, para fora da veia. Então, esses cuidados são de extrema importância. Você precisa estar o tempo todo analisando permeabilidade de acesso venoso, oclusão de olhos. Você não pode, algumas situações você preconizam-se colocar gás e umedecida, mas é meio de cultura, então você vai ter que manter os olhos do paciente fechados com uma fita hipoalergênica, instilar água destilada ou soro fisiológico para manter a esclera umedecida, para que não hajam úlceras corneais, enfim. Então, todos esses procedimentos são importantes para a nossa ação de enfermagem e para a segurança do paciente. Item 12. Aplicar gel condutor na placa neutra do bisturi elétrico quando ele for utilizado, para neutralizar a carga elétrica quando do contato da mesma, da placa, com o corpo do cliente, para evitar queimaduras. 13. Colocar a placa neutra sob a panturrilha ou outra região de grande massa muscular, geralmente a região glútea, evitando áreas que dificultem o seu contato com o corpo do cliente, como saliências ósseas, pele escarificada, áreas de grande pilosidade, pele úmida, etc. Então, região de panturrilha e região glútea são elencadas como as melhores para você colocar a placa neutra do bisturi elétrico. Item 14. Observar se ocorre deslocamento da placa ao movimentar o cliente. Você vai reposicionar o paciente por necessidade do profissional médico ou por mesmo para poder evitar úlcera por pressão. Você pode deslocar acidentalmente a placa neutra. Então, reposicionando-a se necessário. Qualquer que seja a posição escolhida para colocar a placa, ela deve permitir o funcionamento correto dos eletrodos dos aparelhos, equipos de solução e de sangue, drenos, sondas e catéteres. O posicionamento da sonda e o posicionamento do cliente não devem impedir que acessos venosos cumpram com o seu objetivo, que é infundir conteúdo no leito intravascular, impedir que o dreno faça a sua ação, que é retirar conteúdo de cavidades, que as sondas e catéteres ajam de acordo com a sua finalidade. Então, o posicionamento do paciente, da placa, ela é extremamente importante, desde que respeitando esses princípios. 15. Jamais se deve deixar nenhuma parte do corpo do cliente em contato com a superfície metálica da mesa,
pois isto, além de desconfortável, pode ocasionar queimaduras devido ao uso do bisturi elétrico. Então vai ser um condutor, ele vai estar passando a eletricidade para a mesa cirúrgica. Então isso é importante, você tem que evitar o contato do corpo do cliente com estruturas metálicas da mesa operatória, da mesa cirúrgica. Então aqui é o posicionamento, a placa na região glútea, a placa neutra do bisturi elétrico, aqui o eletrodo ECG, então aqui a unidade eletrocirúrgica. Você vai estar captando aqui, vai estar passando o potencial de ação elétrico até o bisturi e vai estar sendo feito o procedimento. Essa eletricidade ela corre para o corpo do paciente e vai ser captada pela placa neutra, impedindo que haja choque elétrico e queimadura. Então aqui para vocês uns exemplos, aqui está apresentando para vocês aqui o bisturi elétrico, a estrutura do bisturi, a placa neutra, o bisturi, os condutos de energia. É frequente a ocorrência de queimaduras por posicionamento inadequado da placa de bisturi no ato cirúrgico. Então aqui é um exemplo de queimadura associada ao posicionamento inadequado da placa neutra. Poderia aqui estar sem o gel, ou mal posicionado, com estrutura óssea. É importante notificar o cirurgião se o cliente faz uso de marca-passo em vista do risco de interferência no funcionamento. O bisturi elétrico ele funciona através do potencial elétrico, então o estímulo elétrico ele passa pelo equipamento. E o marca-passo também funciona estimulando o miocárdio do paciente através de conduções de impulsos elétricos. Uma vez que você tem um aparelho que produz eletricidade, que utilize dessa eletricidade, pode existir uma alteração no desencadeamento dos impulsos elétricos gerados pelo marca-passo, perfeito? Então, notificar a equipe cirúrgica de que o paciente faz uso de marca-passo é importante. Ajustar o foco de luz sempre que solicitado, de forma a proporcionar iluminação adequada no campo cirúrgico, sem projeção de sombras e reflexos. Então, uma vez solicitado, posiciona por gentileza que incida diretamente nesse sítio cirúrgico X. Então, cabe a nós da equipe de enfermagem colaborar com a equipe cirúrgica nesse evento, nessa atividade. Observar o gotejamento dos soros de sangue, líquidos drenados e sinais de intercorrência. É muito importante você verificar tudo o que é administrado e tudo que é eliminado, para que o paciente não faça um quadro de hipervolemia. Falaremos mais à frente. Controlar a quantidade e peso das compressas cirúrgicas e gases para evitar esquecimento acidental desse material no campo operatório. Então você vai ter que contabilizar tudo o que é utilizado. Então vai contar a quantidade de gases, de compressas que são utilizadas e ao longo do evento você vai estar fazendo esse controle. Beleza, eu ofereci 10 gases para o profissional médico e só me retornou 4. Então eu tenho que ter esse objetivo. Eu tenho que ter esse objetivo de você controlar para que você não esqueça nada dentro do sítio operatório do paciente, dentro de cavidade, por exemplo. Agora, uma informação extremamente importante para vocês que têm o objetivo de apreender conhecimento ou de se preparar para o concurso público. O sistema métrico decimal, a equivalência. Lembrando o seguinte, que 1 quilo equivale a 1 litro. Então, se você tem uma compressa, com 100 gramas, equivale que 100 ml de conteúdo foi drenado. Ou seja, existe 100 ml de fluido corporal naquele conteúdo. Você tem que contabilizar isso, vai ter que ir pesando. Por quê? Para você estar sinalizando para o profissional médico, para que ele elenque, para que ele escolha, para que ele prescreva uma possível reposição volêmica para aquele cliente. Então, eu estou vendo lá que no dreno tem lá 900 ml de fluido corporal. Então, eu posso falar para ele, tem perda de 900 ml. Mas, como você está utilizando uma gaze, uma compressa, você pode estar embebendo, pode estar drenando através daquele conteúdo ali, naquela estrutura. Você precisa pesá-la para determinar a quantidade de líquido que está sendo eliminado. Então, você faz a conversão, a equivalência em peso para volume, para litro. Perfeito? Informação importante. Então aqui, 1 kg equivale a 1 litro, que é importante para a gente. Avaliar a perda sanguínea e de líquidos pelas sondas e do sangue aspirado no frasco aspirador. Foi o que nós comentamos agora há pouco.
é importante para que você notifique ao profissional médico para que ele avalie a necessidade de reposição ou não do volume drenado. Então vamos parar por aqui para que a aula não fique muito extensa. Vamos dar imediatamente prosseguimento falando sobre anestesia. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curtam o vídeo, compartilhem em suas redes sociais e você que é novo, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima aula.